Luiz Gustavo e o quadro de saúde do volante que correu risco de vida. Rodrigo Nestor pode voltar ao São Paulo, reviravolta e inesperada, viu? Hulk abre o jogo sobre sua passagem pelo clube do Morumbi. Mesmo com a expulsão no jogo contra o Atlético Mineiro, empate em 0-0, a avaliação agora do trabalho do Zubeldia internamente no São Paulo, ela é positiva e eu quero trazer bastidores para vocês. Lembra que, semanas atrás aí a gente falava em pressão no Zubeldia, mudou muita coisa lá, ou tá mudando muita coisa lá, e eu quero trazer detalhes para vocês. Bom, Zubeldia, a gente sempre falava aqui, né? O trabalho pressionado, Campeonato Paulista, falta de ajustes, né? Aquela coisa de o time que não evolui, ou o time que não faz bons jogos, ou o time que não tem variações, né? E na mão do Zubeldia não tá indo, pressão, Campeonato Paulista, não usa os garotos, enfim, uma série de situações em que a gente falava aqui que o trabalho do Zubeldia estava sendo questionado e de fato ele vinha ganhando assim elementos de vai ser uma análise jogo a jogo. Essa situação ou essa visão, ela muda um pouco de figura com as últimas partidas do Zubeldia à frente do São Paulo. Vou citar as duas últimas, que foram as da Libertadores e agora contra o Atlético Mineiro. Por quê? Porque foram duas partidas onde o São Paulo estava muito desfalcado, né? Lembrando que agora não tem o Oscar, teve todo aquele problema com o Luiz Gustavo, onde ele está internado. A gente deseja que boa recuperação para o Luiz Gustavo. Não vai ter o Oscar aí por um tempo, 2 a 4 semanas, como a gente informou aqui no canal. O Lucas ainda vai ter um tempo de recuperação e o Zubeldia tem achado soluções no time. Ferreirinha tem entrado bem, ele tem colocado o Marcos Antônio como dupla de volante ali ao lado do Alisson, o Ferrarese como um jogador pelo lado direito e o Cedric, jogador aberto, né, como um ponta, um cara mais para frente, até indo para o meio. Então, assim, são alternativas que o Zubeldia tem buscado e que o time tem tido rendimento e que defensivamente o São Paulo está muito bem. Não tem sofrido mais gols como vinha sofrendo anteriormente, né? O São Paulo era um caos aéreo, né? A bola aérea, o São Paulo tomava gol. É uma defesa que está mais segura, né? Nos últimos 2 jogos não levou gols, né? Ainda mais com um ataque, pensando no ataque poderoso que é o do Atlético Mineiro. Então o Zubeldia, por mais que se fale, o ataque precisa melhorar, o São Paulo precisa ser mais efetivo, né? Os atacantes precisam ter mais aquela coisa da pontaria, fazer mais gols e tal, é um trabalho que vem tendo evolução, né? Eles vêm enxergando evolução, a direção do São Paulo vê essa evolução sendo construída. Então o São Paulo entende que quando os jogadores voltarem, os reforços, né, os principais jogadores, o time estiver completo, uma evolução pode ser significativa. E aí o São Paulo não fala mais em pressão, em bastidores em cima do trabalho do Zubeldia. O Zubeldia pode trabalhar tranquilamente. E que seria o certo, né? Porque mandar embora treinador nunca é legal no meio de uma temporada, no meio de um campeonato que ainda mais está começando como Brasileiro e Libertadores. Mas o cara tá dando chilique, não sei o quê, prejudica o time, desfalca. Isso, obviamente, é uma situação que a direção do São Paulo, desde o começo, fala, o Zubeldia é o jeito dele e tal, né? Ele representa o que é ali, querendo melhorar o time, querendo defender o São Paulo. É uma situação em que a expulsão no jogo contra o Atlético Mineiro não foi vista como algo exagerado pela direção do São Paulo. Muito pelo contrário. Tinha razão, né? De fato, o Lianco era para ter sido expulso e o Zubeldia tinha total ali razão na sua reclamação, tanto que foi expulso pela arbitragem e todo mundo enxergou que foi uma expulsão exagerada do técnico do São Paulo, que de fato se excedeu ali em certo ponto, mas o sangue ferveu ali na hora e o cara foi para cima da arbitragem, como já fez em outras situações, né? Então a direção do São Paulo não vê isso como um problema grave, vê como algo em atenção, mas não grave. Então o Zubeldia vai ganhando pontos ali e hoje em dia não se fala mais em análise jogo a jogo ou então em pressão em cima do técnico São Paulino. Certo? Comentários aqui, hein, galera? Bom, essa semana a Hulk participou do Charla Podcast, que é um grande podcast inclusive, viu? Top demais. Durante o papo ele falou sobre sua passagem pelo São Paulo. Sim, pra quem não sabe, o Hulk teve uma passagem aqui pelo tricolor do Morumbi, uma passagem curta que durou apenas 6 meses.
O Hulk explicou por que não permaneceu mais tempo no São Paulo. Durante a conversa com o Charla, ele disse isso aí, veja. Teve a história lá que eu não fiquei no São Paulo por causa de 50 mil. Quando eu comecei a viajar, né, e daí as coisas começaram a acontecer, o Zé do Egito, que foi meu primeiro empresário, falou assim, olha, a gente vai trabalhar pra comprar a casa de vocês. Eu ia fazer 16 anos, aí falou assim, ó, tem que dar vida aí, assinar um contrato. Na hora que você assinar o contrato, você vai dar a casa pros seus pais. Fiquei 6 meses no São Paulo, né, lá. Chegou no final da temporada, o São Paulo falou assim, ó, a gente vai ficar com o Hulk. Aí o Zé falou assim, beleza, só que eu preciso de 50 mil pra comprar a casa dos pais dele. É o compromisso que eu tenho com eles. Aí o São Paulo, cara, a gente não vai fazer esse investimento, tá sem dinheiro, não tem como pagar os 50 mil. Aí Zé do Egito, beleza, então vou levar ele pro Vitória. Aí cheguei no Vitória, com 3 treinos, os caras me chamaram pra assinar o contrato profissional. Aí o Zé falou assim, agora o compromisso que eu tenho é a casa dos pais de Hulk. Ele falou, não, a gente vai assumir isso aqui, vamos dar o dinheiro. Aí o Vitória pagou o dinheiro que eu comprei a casa dos meus pais. Não é novidade pra ninguém, né, gente? O São Paulo também chegou a perder outros grandes jogadores, ou que se tornaram grandes jogadores aí no futuro, né? O São Paulo chegou a perder o Hendrick, Ederson, Vitor Roque e até mesmo o Ronaldo Fenômeno em 1993. Faz parte, espero que o clube tenha aprendido com os erros, né? Rodrigo Nestor foi emprestado pelo São Paulo ao Bahia nessa temporada. Só pelo empréstimo, o clube baiano pagou cerca de 10 milhões de reais ao tricolor do Morumbi. Existe uma cláusula no contrato de compra obrigatória, isso em caso de metas que estão estipuladas no contrato serem atingidas pelo atleta. Caso realmente o Nestor atinja, o Bahia terá que pagar ao São Paulo cerca de 30 milhões de reais, ou seja, 10 milhões só pelo empréstimo, mais 30 milhões pela compra em definitivo, resultando ali numa operação de 40 milhões de reais por Rodrigo Nestor. As metas que estão estabelecidas não foram divulgadas, mas dizem que não são tão difíceis assim de alcançar e já foram feitas aí justamente para que o Nestor seja comprado em definitivo. Contudo, neste momento, Rodrigo Nestor parece não ter engrenado no Bahia. Lá está como estava aqui, na reserva. Neste ano ele fez apenas 14 jogos, marcou 1 gol e deu 2 assistências. Na final do estadual, inclusive, Nestor sequer jogou, né? Ao que tudo indica, Nestor retornará ao São Paulo no final do ano. Isso se o Bahia não quiser exercer uma opção de compra, se é que tem no contrato uma opção, que eu sei que tem obrigação, que é diferente de opção, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Os 10 milhões de reais só pelo empréstimo de Nestor já estão garantidos ao clube do Morumbi, ao São Paulo, tá? Ninguém tira, não tem como cancelar, já pagou já, ou vai pagar, tem que pagar pelo empréstimo. Agora os outros 30 milhões, aí é condicional, dependerá de metas e se há interesse do Bahia ou não, né? Se o Nestor atingir a meta, aí não tem nem como o Bahia falar assim, mas não quero mais. Se atingir a meta não tem jeito, vai ter que comprar e pronto, acabou. Mas se não atingir a meta, provavelmente tem uma opção aí, uma opção de compra que o Bahia pode ou não exercer. Enfim, você aceitaria Rodrigo Nestor de volta ao São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Hora de falar sobre o São Paulo. Luiz Gustavo não corre mais risco de vida. O volante passou por dificuldades, uma situação extremamente delicada na semana passada depois da constatação de um tromboembolismo pulmonar. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Tite, que é empresário do Luiz, para entender um pouquinho do momento, e ele contou sobre toda a preocupação que a família viveu nos últimos dias. Abre aspas, o Luiz Gustavo está bem e não corre mais risco de vida. Deve ter alta entre quarta e quinta-feira, mas a situação era bem grave e os médicos do São Paulo foram muito assertivos. O pai do Vitor Clay teve o mesmo problema e faleceu na última quinta-feira, lembrou o Tite, se referindo ao pai do cantor que morreu por conta de um tromboembolismo pulmonar. O pai do Vitor Clay, inclusive, foi tenista, um dos melhores tenistas do país, chegando a figurar entre os 100 primeiros do ranking no mundo. E esse episódio da morte do pai do Vitor Clay aconteceu na quinta-feira da semana passada, quase que de forma simultânea à do Luiz Gustavo. Também, de acordo com o Tite, a suspeita desse tromboembolismo no volante do São Paulo se deu por causa de uma lesão no pé. Ele precisou ficar com o pé imobilizado, muitas vezes com o pé para cima, a partir daí criando a má circulação do sangue. Antes do episódio de muita dor na região torácica, o Luiz Gustavo já havia relatado para o fisioterapeuta do São Paulo sobre dores na panturrilha, que não causaram preocupação. E aí o Tite, empresário do Luiz Gustavo, também me contou que, além da ótima assistência do São Paulo, Deus também jogou muito a favor do volante ao não permitir que ele viajasse para disputar a partida contra o Galo. A pressurização do avião poderia ter piorado a situação do Luiz,
que está prestes a receber alta e em breve estará de volta aos campos. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso tricolor. Comente o que você achou, compartilhe com outros torcedores e até o próximo vídeo. Forte abraço!